a todos, sejam bem-vindos ao nosso seminário de Sistema Reprodutor Feminino, Ciclo Ovariano e Ciclo Uterino. Hoje nós vamos começar falando um pouquinho da ovulogênese. Acompanhe aqui essa imagem comigo. Um ovócito se diferencia em um óvulo maduro por meio de uma sequência de eventos denominada ovulogênese. O processo se inicia no período embrionário, quando as células germinativas primordiais surgem na parede endodérmica extraembrionária e migram para o córtex gonadal em desenvolvimento. No interior da gônada embrionária, as células germinativas primordiais sofrem intensa atividade mitótica e diferenciam-se em ovogônias ou ovócitos primordiais, que são células diploides altamente proliferativas. Cada óvulo primordial, então, reúne ao seu redor uma camada de células fusiformes do estroma ovariano, fazendo com que adquiram características epitelioides. São, então, as chamadas células da granulosa. O óvulo circundado pela camada de células da granulosa constitui o folículo primordial. Durante o desenvolvimento fetal, as ovogônias completam sua replicação mitótica e iniciam a meiose por volta do 5º mês de gestação. Após esse período, a mitose das células germinativas cessa e nenhum novo ovócito é produzido. Ao nascer, o ovário já contém cerca de 1 a 2 milhões de ovócitos primários, todos parados na prófase 1 da meiose. A meiose permanece interrompida até a puberdade, quando o ovócito retoma a divisão meiótica. A primeira divisão meiótica vai gerar o ovócito secundário e o primeiro corpúsculo polar, ambos com 23 cromossomos duplicados. O corpúsculo polar pode ou não passar por uma segunda divisão meiótica. O ovócito secundário inicia a meiose 2, mas fica interrompido novamente. A meiose só termina completamente se ocorrer a fecundação. Nesse caso, as cromátides irmãs se separam e o óvulo maduro é formado. Além disso, é importante frisar aqui que a ovulação ocorre quando há liberação do ovócito secundário em metáfase 2 da meiose. Quando ocorre a ovulação, o ovócito secundário é liberado e, caso seja fecundado, completa a meiose 2, formando o óvulo e um segundo corpúsculo polar que degenera. Na puberdade, restam cerca de 300 mil ovócitos nos ovários, mas apenas uma pequena parte atingirá a maturidade. Durante toda a vida reprodutiva, apenas 400 a 500 folículos realmente se desenvolvem o suficiente para ovular. Todos os demais sofrem atresia, ou seja, uma morte natural. Com a menopausa, quase todos os folículos primordiais remanescentes também degeneram, encerrando assim a capacidade reprodutiva feminina. Nesse sentido, destacamos aqui também o folículo pré-ovulatório, ou folículo de Graff, que é a estrutura ovariana mais madura antes da ovulação. Sob a ação de pico de LH, ele sofre ruptura da parede folicular, liberando o ovócito para as tubas uterinas. E após essa ruptura, o próprio folículo pré-ovulatório se transforma no corpo lúteo, que agora atua como fonte principal de progesterona para preparar e manter o endométrio. Falando sobre o ciclo reprodutivo feminino, ele é um conjunto de mudanças que ocorre mensalmente no corpo da mulher para prepará-la para uma possível gravidez. Esse é um ciclo que ocorre em média por 28 dias, mas também pode durar por 24 a 36 dias, e é controlado por hormônios secretados pelo hipotálamo, pela adenopófise e hormônios ovarianos. Podemos dividi-lo em 4 fases, sendo a primeira fase a menstrual, que ocorre nos 5 primeiros dias do ciclo, onde há uma baixa taxa de estrogênio e progesterona. Na segunda fase, a fase folicular ou pré-ovulatória, é o período entre a menstruação e a ovulação e ocorre ali entre o 1º ao 14º dia. A próxima fase, a ovulação, ela ocorre ali entre o 14º dia, onde há uma alta taxa de estrogênio que estimula um pico de LH, que rompe o folículo e libera o óvulo. É a fase em que a mulher se encontra mais fértil. A última fase, a fase lútea ou pós-ovulatória, é o período entre a ovulação e o início da menstruação seguinte. Ela ocorre entre o 15º dia em diante. Aqui temos uma imagem que mostra a divisão desse ciclo em ciclo ovariano e ciclo uterino menstrual. O ciclo ovariano, que acontece nos ovários,
que mostra seu amadurecimento e liberação do óvulo, e o ciclo uterino menstrual, que ocorre no útero, que mostra a preparação do endométrio para receber o embrião. Mostra todo o processo do início ao fim e as influências dos hormônios. Na próxima imagem, do Constanzo, ele mostra também os picos de cada hormônio nas fases mencionadas. Na fase folicular, onde a hipófise libera FSH, que estimula o desenvolvimento folicular, e nesse desenvolvimento folicular ele libera bastante estradiol, estrogênio, que inibe o FSH e estimula um pico de LH. Nesse pico de LH, ocorre rompimento do folículo, que libera o óvulo, aí promove a ovulação. Após essa fase, o folículo encontra-se vazio, chamado de corpo lúteo, que possui estrogênio, ali um pouco de estrogênio, e principalmente produz e libera progesterona. Essa progesterona, se houver a fecundação, ele é muito importante para o embrião, que ele prepara, nutre o endométrio, mas se não ocorre, o corpo lúteo se fecha e desce os níveis de estrogênio e progesterona, e o endométrio é destruído, seus capilares sanguíneos são rompidos e ocorre a sua descamação, voltando para a fase menstrual. Bom, agora vamos ver a lâmina do ovário. Minha imagem vai sumir um pouco da tela de vocês, logo depois eu vou voltar, para que vocês possam observar a lâmina com mais clareza. Bom, agora podemos observar a lâmina do ovário. Nela contém diferentes estágios de evolução dos folículos ovarianos. Inicialmente no córtex, identificamos os folículos primordiais, que contêm ovócitos primários rodeados por uma única camada de células foliculares pavimentosas. À medida que se desenvolvem, esses folículos passam para o estágio primário, onde o ovócito primário aumenta de tamanho e as células ao redor tornam-se cúbicas, formando o folículo unilaminar e, em seguida, multilaminar, com formação da zona pelúcida. Prosseguindo a maturação, chegamos ao folículo secundário, no qual observamos o surgimento do antro folicular, além da diferenciação da teca interna e da teca externa, responsáveis pela produção de hormônios. O ovócito primário ainda permanece em prófase 1. No estágio mais avançado, exibido na lâmina, reconhecemos o folículo maduro, ou folículo de Greff. Aqui, o antro é bem amplo e o ovócito, que finalmente finaliza a primeira divisão meiótica, torna-se um ovócito secundário, pronto para a ovulação. Ele fica localizado em uma saliência chamada cúmulo óforo. Assim, essa lâmina demonstra claramente o processo de crescimento e maturação dos folículos, desde os folículos primários até os folículos maduros, destacando assim o papel do ovócito na reprodução feminina. Deixamos aqui as referências utilizadas nesse trabalho e agradecemos pela atenção de todos.